Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tailan Alves e a dica de hoje é sobre o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Ele foi criado pela norma regulamentadora de número 7 do Ministério do Trabalho, que fala do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que dentre outras obrigações, diz que o empregador tem que realizar alguns exames médicos durante a vigência do contrato e cria 5 tipos de exame: o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, troca de função e demissional. O exame admissional deve ser realizado antes do empregado assumir as suas tarefas, antes de começar a trabalhar. A partir da vigência do E-Social, as informações do exame admissional devem ser transmitidas até o dia anterior à data de admissão. O exame periódico, como o próprio nome já diz, vai respeitar a periodicidade que o médico estabelecer. Pode ser de até 2 anos, mas pode ser em períodos menores, conforme o risco, conforme a atividade que o empregado exerce. Já o exame periódico tem um prazo para ser transmitido até o 7º dia do mês subsequente ao qual ele foi realizado. O exame de retorno ao trabalho deve ser realizado sempre que há afastamento por doença ou acidente relacionado ou não ao trabalho por mais que 30 dias, e também por gestação. E deve ser feito no dia imediatamente posterior à alta médica e antes do empregado reassumir as suas tarefas. Esse exame também pode ser transmitido a partir do E-Social até o 7º dia do mês subsequente. O exame de troca de função, na verdade, tem um nome técnico equivocado. O nome correto seria exame de troca de risco, porque a norma regulamentadora de número 7 diz que o exame de troca de função deve ser realizado sempre que há alteração de exposição de risco ao trabalhador. Ou seja, o empregado pode mudar o cargo, mas continuar com a mesma exposição ao risco. Nesse caso, não tem necessidade de fazer o exame de troca de função. Mas pode haver alguma situação em que o empregado continua com o mesmo cargo, mas as funções que ele vai exercer coloca ele em exposição a um risco diferente. Nesse caso, ele precisa realizar o exame de troca de função. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. O empregado é analista de recursos humanos e passa a ser analista fiscal. Mas nas atividades, na empresa em que ele trabalha, a única coisa que vai mudar é o módulo que ele acessa no programa, que antes era fiscal e agora é RH, ou antes era RH e agora é fiscal. Mas note, a mesa, o computador, o apoio de pé, a iluminação, continua a mesma coisa. Nesse caso, mudou o cargo, mas não necessariamente teve alteração de exposição ao risco. Portanto, não precisa ser feito o exame de troca de função. Já um motorista que transporta espuma até determinado destino e a partir de determinada data, com o mesmo caminhão, no mesmo trajeto até o mesmo destino, ele passa a transportar ácido sulfúrico. Note, ele continua com o mesmo cargo, motorista, só que houve a alteração dos riscos ao qual ele está exposto. Nesse caso, necessariamente tem que se realizar o exame de troca de função. No E-Social, o exame de troca de função tem que ser transmitido até o 7º dia do mês subsequente. Já o exame demissional tem que ser feito sempre que há o término do contrato por qualquer motivo. E o prazo que nós temos para realizar o exame é o mesmo prazo para pagamento das verbas rescisórias, que está lá no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, conforme a modalidade de contrato e a modalidade do término. Mas olha que informação importante. Você sabia que os exames admissional, periódico, retorno ao trabalho e troca de função podem substituir o exame demissional? Isso mesmo. A norma regulamentadora de número 4 do Ministério do Trabalho fala do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E nela tem um quadro que relaciona o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, com o grau de risco, que varia de 1 a 4. 1 para o grau mais leve e 4 para o grau mais acentuado. E a norma regulamentadora de número 7, que é a que nós estamos discutindo, diz que as empresas com grau de risco 1 e 2, que são graus mais leves, possuem um exame com um prazo de validade de 135 dias. Já as empresas com grau de risco 3 e 4, que são graus mais acentuados, possuem um prazo de validade dos exames de 90 dias. Ou seja, dentro do prazo de validade, o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho ou troca de função pode substituir o exame demissional. Mas claro, se na sua empresa possui um departamento médico ou se o empregador possui disponibilidade para pagar o exame, qualquer que seja o intervalo do contrato, faça o exame demissional. Beleza?
Essa é a dica de hoje sobre o ASO. Assine o meu canal Taylan Alves, me acompanhe também no Instagram e curta no Facebook Direito do Trabalho Descomplicado. Um forte abraço e até a próxima dica, hein? Tchau!